Olá, nós somos o sexto grupo na apresentação dos seminários e nós vamos falar sobre a ação penal pública, privada e subsidiária da pública. E eu vou começar a exposição falando sobre a ação penal, suas características e particularidades. O direito à ação penal está previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal como verdadeiro direito fundamental. Em relação ao conceito de ação penal, temos que, de acordo com Guilherme Nutti, a ação penal é o direito do Estado à acusação ou do ofendido de ingressar em juízo solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação do direito penal ao caso concreto. Ou seja, é um instituto fundamental no Estado democrático que manifesta um direito essencial de solicitar a prestação jurisdicional e a aplicação do direito penal ao caso concreto. Assim, nós temos que o fluxo da persecução penal, ele em regra, começa com a conduta delituosa do indivíduo e passa pela busca de materialidade e indícios de autoria, ou seja, o suporte probatório mínimo que é utilizado na ação penal e que será intentada com o objetivo de impunir o infrator. Dessa forma, a ordem dos fatores vai ser: primeiro, nós temos a prática da infração penal pelo indivíduo e depois, em regra, o Estado utiliza o inquérito policial para buscar o suporte probatório mínimo. Esse suporte probatório mínimo, ele é a prova de materialidade e indícios de autoria e é utilizado para dar início à ação penal. Com isso, se houver justa causa, a denúncia é oferecida e o acusado é julgado e punido de acordo com o devido processo legal. Nesse sentido, é importante notar que o próximo passo após a colheita de provas suficientes para garantir a justa causa, seja através do inquérito policial ou de outros meios lícitos, é justamente a ação penal. Após possuir as condições necessárias para o ingresso em juízo, ou seja, havendo justa causa, a ação penal poderá ser iniciada basicamente de duas formas. A primeira é através da denúncia, no caso de ação penal pública, e a segunda, através da queixa, no caso de ação penal privada. É importante expor também que, no caso da privada, excepcionalmente, o Estado vai conceder a legitimidade ao ofendido para que ele mesmo entre em juízo, ou seja, vai ser uma exceção ao princípio da oficialidade. E isso ocorre porque, em algumas situações, o legislador ele entende que ingressar em juízo e expor a intimidade da vítima, muitas vezes pode gerar um sofrimento muito maior do que a própria impunidade do criminoso. Nesse sentido, é dada a opção para que o ofendido decida o que lhe é mais vantajoso. E isso ocorre através da conversão dessa ação penal em privada. Deve ser ressaltado que o direito de punir ele continua sendo do Estado. O que vai ser transferido é a mera legitimidade para o oferecimento da ação penal. Embora, na maioria das vezes, o inquérito policial seja a peça que dá suporte à justa causa para a ação penal, ele não é obrigatório. E isso ocorre porque, se já houver uma prova de materialidade e indícios suficientes de autoria por outros meios, a ação penal poderá ser iniciada de forma independente do inquérito policial, ou seja, ele vai ser desnecessário. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da ação penal. Primeiramente, nós temos a instrumentalidade, ou seja, a ação penal ela é um instrumento de acionamento do Estado. Ela também é caracterizada como um direito autônomo, ou seja, o direito de solicitar a prestação jurisdicional não depende da existência do direito de punir, já que mesmo antes da existência do direito de punir, já existirá o direito de solicitar a prestação estatal. A ação penal ela também é caracterizada como um direito abstrato, já que não depende de um resultado positivo para o seu exercício. Ou seja, mesmo que o indivíduo ele não seja punido, o direito de agir foi respeitado. Ela também é um direito subjetivo, já que a titularidade pode ser identificada. Há casos em que será do MP, em casos excepcionais do próprio ofendido. E, por fim, ela também é um direito público, já que é exercido em face do Estado, que realiza a prestação jurisdicional, inclusive nas ações penais privadas. O sistema acusatório adotado pelo Brasil, ele se divide em dois para garantir a imparcialidade. Assim, nós temos o Estado juiz, que é responsável por julgar de forma justa e imparcial, e o Estado acusador, que é responsável pela acusação, função essa exercida pelo MP.
Assim, após a comunicação da vítima sobre o fato criminoso, o Estado acusador ele vai ingressar em juízo e o Estado juiz julga e comina a pena no caso concreto. Mas antes disso, é necessário instituir condições para que a ação penal seja intentada, de modo a garantir que esse instituto não seja utilizado de forma leviana ou de forma irresponsável. Dessa maneira, as condições da ação penal, elas podem ser genéricas, ou seja, elas devem constar em toda e qualquer ação penal, e específicas, que deverão constar em determinadas situações, a depender da infração penal do acusado e de procedimento específico. A primeira condição é o interesse de agir, que está vinculado a três exigências básicas: a utilidade, a adequação e a necessidade. No que tange utilidade, nós temos que a máquina estatal ela não deve ser movida se suas ações não tiverem utilidade. Exemplo, processar alguém cuja punibilidade já foi extinta. Em relação à adequação, ela determina que a ação penal ela deve respeitar o Código de Processo Penal. A denúncia, portanto, ela deve ser bem fundamentada e com lastro em alguma prova já constituída. Já a necessidade, ela é presumida no caso da ação penal e ocorre porque não há outro meio de se aplicar uma sanção penal senão através de um processo penal. A segunda condição que nós podemos perceber é a legitimidade ad causa, que ela pode ser ativa quando seus detentores são o Ministério Público, no caso de ação penal pública, e o ofendido ou querelante, no caso de ação penal privada. E ela pode também ser passiva, na qual o detentor é sempre o acusado, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. No entanto, é necessário expor que na privada ele é chamado de querelado. Há ainda a legitimidade ad processo, que pode ser ativa, na qual os detentores podem ser o promotor ou o procurador, membros do MP, no caso de ações penais públicas, e é o ofendido representado por seu advogado nas ações penais privadas. Já no caso da legitimidade ad processo passiva, a detenção é do autor tanto na ação pública quanto na ação privada. A terceira condição é a justa causa, e ela é caracterizada como o suporte probatório mínimo, que se caracteriza como a prova de materialidade e indícios de autoria, ou seja, a justa causa ela vai estar presente quando existir prova de que um crime realmente aconteceu, ou seja, no caso da presença de materialidade delitiva e no caso de indícios que levem a crer que o acusado é o autor do delito em apuração, ou seja, quando há indícios de autoria. É importante destacar também que, diferente do interesse de agir e da legitimidade ad causa, que possuem aplicação subsidiária no Código de Processo Civil, a justa causa ela possui previsão expressa no Código de Processo Penal, no artigo 395. Meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre as principais características da ação penal pública incondicionada e trazer alguns pontos de semelhança e de diferenças em relação aos demais tipos de ação. As ações penais públicas, de modo geral, elas são de iniciativa do Ministério Público e, no caso da ação penal pública incondicionada, o exercício do direito de ação, ele não depende de qualquer condição especial, ao contrário da ação pública condicionada, que depende da representação do ofendido ou da requisição do ministro da Justiça. Não havendo qualquer referência na lei, significa que a ação penal será de iniciativa pública e incondicionada. Então, este tipo de ação, ela se coloca como regra. As exceções, que seriam as ações de iniciativa privada ou pública condicionada, elas são expressamente previstas no Código Penal ou em outras leis. Então, exemplos, os crimes de homicídio, de roubo, associação criminosa, peculato,
Como a lei nada menciona a respeito da modalidade de ação penal, depreende-se que esses delitos são apurados através de ação pública incondicionada. Nas ações penais públicas, a peça inicial é a denúncia. Já no caso da ação de iniciativa privada, a peça inicial é a queixa, mas ambas, elas devem seguir os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Exposição do fato criminoso, das circunstâncias, a qualificação do acusado, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas. A ação penal pública incondicionada é regida pelo princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público ele tem o dever de oferecer a denúncia sempre que presentes as condições da ação. Esse princípio ele se contrapõe ao da oportunidade ou conveniência que rege as ações penais de iniciativa privada. Já no caso da ação penal pública condicionada à representação, há uma coexistência tanto do princípio da oportunidade, referente à representação do ofendido, quanto do princípio da obrigatoriedade, que o Ministério Público tem como dever o oferecimento da ação penal se provocado. Esse princípio é mitigado por alguns institutos, como o da transação penal, o perdão judicial, a delação premiada, o acordo de não persecução. Inclusive, a doutrina ela menciona o princípio da discricionariedade regrada quando ela trata da transação penal. As ações penais públicas, de modo geral, são regidas pelo princípio da oficialidade. O titular exclusivo da ação penal pública é um órgão oficial do Estado. Mas há exceções. A própria Constituição Federal permite que, subsidiariamente, seja oferecida queixa em crime de ação pública, nos casos em que o Ministério Público permanece inerte. As ações penais públicas também são regidas pelo princípio da indisponibilidade, ou seja, o Ministério Público ele não pode desistir da ação, nem de recurso interposto. Este princípio ele se contrapõe ao da disponibilidade relativa que rege as ações penais de iniciativa privada. Segundo o entendimento do Supremo, a ação penal pública é regida pelo princípio da divisibilidade, uma vez que o Ministério Público pode incluir novos agentes até a sentença final, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal. Então, aí estão ligados a alguns julgados, habeas corpus, no qual o STF firmou esse entendimento. Esse princípio ele se contrapõe ao da indivisibilidade nas ações penais de iniciativa privada. E o princípio da oficiosidade, ele é um princípio próprio da ação penal pública incondicionada, porque nessa modalidade de ação que o Ministério Público age de ofício, ele não depende de nenhuma provocação. Já na ação penal pública condicionada, ele depende da representação do ofendido ou da requisição, e nas ações de iniciativa privada, a persecução penal ela só se inicia após a manifestação do ofendido. Além desses princípios mencionados, incidem também princípios que são comuns aos demais tipos de ação, como o princípio da vedação da dupla punição e o da intranscendência, que determina que a ação penal ela não pode transcender o acusado, que é também conhecido como princípio da pessoalidade. Eu vou começar a falar da ação penal pública condicionada. Isso, pronto. Mas antes, só recapitulando o que foi falado anteriormente, como já foi visto,
A ação penal pública incondicionada, ela é a regra no ordenamento jurídico, de forma que as demais espécies, né, de ações, elas são aplicadas mediante apenas disposição expressa da lei. Então, nesse caso, né, da incondicionada, para que ocorra o oferecimento da denúncia, basta a convicção do Ministério Público, né, com relação à materialidade do crime, os indícios de autoria, e de forma que o seu oferecimento ele independe da manifestação de vontade da vítima. Contudo, é importante que a gente se atente ao que dispõe o artigo 24 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então, a gente vê que em alguns casos, né, pode ser que a ação ela dependa de uma condição de procedibilidade, né, uma condição específica de procedibilidade, que pode ser tanto a representação do ofendido, quanto a requisição do Ministro de Justiça. Então, em primeiro lugar, eu vou tratar dessas duas modalidades, né, começando pela ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ela se assemelha muito à incondicionada, porque, na verdade, ela, em sua essência, também é uma ação pública, o que significa que a titularidade ela permanece sendo do Ministério Público, mas ela se diferencia justamente porque as autoridades públicas elas dependem, né, dessa representação da vítima ou de quem tem a qualidade para representá-la, para que assim possa ter início a persecução penal. Então, adentrando agora, de fato, né, na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é representação. A representação ela é basicamente a manifestação de vontade do ofendido, né, ou do seu representante legal, por esse interesse na persecução penal, né, em relação ao suposto autor do crime. Então, é uma espécie de delatio criminis postulatório, no qual, além de ocorrer nessa comunicação do fato supostamente criminoso, também tem essa solicitação do Estado, em relação ao Estado, para poder solicitar essa providência, né, de que o responsável seja punido. Então, é solicitado que se proceda, né, à persecução penal. Agora, sobre a natureza jurídica da representação, como eu já havia falado, é uma condição jurídica específica de procedibilidade, e esse é um posicionamento pacífico, né, do STF, do STJ, em relação a essa condição de procedibilidade, não só da ação penal, mas de toda a persecução penal. A titularidade, né, como eu também já mencionei, ela pertence ao Ministério Público, já que, em sua essência, é uma ação pública. E em relação, também vamos fazer essa relação entre a divergência dos princípios, fazer um breve comparativo em relação aos princípios que regem a incondicionada, né? É só uma pequena diferença, né? Porque na condicionada à representação, não estão presentes os princípios nem da oficiosidade, nem da obrigatoriedade, porque como depende, né, da representação do ofendido, surge o princípio da oportunidade. Então, na verdade, sai de cena a obrigatoriedade, já que o ofendido ele só vai representar se ele tiver interesse. Então, só se ele considerar oportuno exercer esse direito de representação. Por isso, princípio da oportunidade. Então, essa diferença ela é bem relevante, né, de que, no caso, essa diferença, né, que ela é regida, então, pela oportunidade, não pela obrigatoriedade, de modo que, se o ofendido... É importante também ainda ter esse detalhe, né? Ainda que o ofendido ele represente e ele tenha, né, essa possibilidade de escolha, esse princípio da oportunidade, o Ministério Público ele não pode deixar de atuar caso esteja presente a justa causa. Então, se a vítima decide representar e estão presentes lá todos os elementos de convicção, né, a justa causa, né, aquele conjunto probatório mínimo, o Ministério Público ele não pode deixar de se manifestar, devendo agir regularmente.
E da mesma forma também, o Ministério Público ele não fica vinculado por essa representação. Então, se ele analisar os autos e, por outro lado, perceber que não tem justa causa, ele pode solicitar, né, promover o arquivamento. Ele não fica obrigado também a oferecer a denúncia, devendo ser realizada essa análise, né, da justa causa, se está ou não presente. Então, seguindo adiante, né, agora a gente precisa compreender alguns pontos importantes sobre a representação do ofendido. Deixa eu só ver aqui o slide de novo. Peraí que eu tô meio confusa. Isso. Agora, eu vou falar primeiro do prazo, né, em relação aos detalhes da representação. O prazo é uma coisa bem importante, está disposto lá no artigo 38 do CPP, né? Existe um prazo decadencial de 6 meses para o exercício desse direito de representação. E esse prazo, ele é contado do dia em que o ofendido ele vem a ter conhecimento de quem é o autor do crime, né? Então, outra coisa também, é uma observação que deve ser feita, é que lá no artigo 10 do Código Penal, ele estabelece que, no caso de prazo de direito material, o dia de começo inclui-se no cômputo, né, na contagem do prazo. E esse é um prazo que, por mais que ele esteja presente na lei processual, ele é considerado de direito material. Então, ele inclui o dia de início na contagem. E, seguindo, né, esse prazo, ele também não corre em relação à vítima, né, ao ofendido, quando ele é incapaz ou menor de 18 anos. Mas nesse caso, ele corre só em relação ao representante legal. E aí, quando o ofendido ele completa, né, 18 anos, ou então ele se torna capaz, caso o seu representante não tenha ofertado a representação, aí começa a correr esse prazo de 6 meses para ele. Em relação à legitimidade, né, legitimidade para o oferecimento dessa representação. Quem tem essa legitimidade, né? Como eu já mencionei, o ofendido maior de 18 anos, o representante legal, o procurador também, essa é uma coisa importante, está lá no artigo 39 do CPP. No caso, um procurador com poderes especiais, ele também pode oferecer essa representação. E é importante não confundir procurador com advogado nesse caso. Não é necessariamente um indivíduo que esteja inscrito, né, nos quadros do OAB, essa não é uma exigência. E por último também, o curador especial, nomeado pelo juiz no caso do ofendido ser menor de idade ou mentalmente enfermo, né? Aí também, caso ele não possua representante legal, ou então ainda que exista uma colisão de interesses, né? E nesse caso, entra aquela coisa que eu falei sobre quando o ofendido completar 18 anos, o prazo ele começa a correr só para ele, caso essa representação não tenha sido exercida. E agora, seguindo, né, um ponto relevante é a possibilidade, né, de representação, dessa representação ser realizada por pessoa jurídica, e é super possível que isso aconteça, desde que a PJ, né, ela esteja representada pelo seu sócio-gerente, por seus diretores, ou por quem tem a qualidade, né, essa capacidade para tal, prevista no Estatuto da Pessoa Jurídica. E, um ponto também, outro ponto no caso de morte, né? A morte do ofendido. Até coloquei o mnemônico no slide, o CAD, porque o que acontece? Se o ofendido, isso também está disposto no parágrafo 1º do artigo 24, que se o ofendido ele for morto, né, no caso de morte, ou então se ele tiver declarado a sua ausência, esse direito de representação ele é transferido para o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. E é exatamente nessa ordem, né? Então, existe essa possibilidade de sucessão processual
E aí, pelo CAD, né? Como eu falei, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E cabe destacar que já existe um posicionamento pacífico, né, do STF em relação à equiparação do companheiro, então tem como ser feita uma interpretação extensiva aí, no caso cônjuge ou companheiro. E no caso de conflito, né, existindo conflito de familiares, ou seja, se um quiser e o outro não quiser, prevalece a vontade dos familiares, né, que desejarem a apuração do fato delituoso. Agora, seguindo, em relação à forma, a lei ela não requer uma forma especial para representação. Basta, então, a demonstração inequívoca, seja de forma tácita ou expressa, pelo início da persecução penal. Então, se admite tanto a forma oral quanto a forma escrita, devendo, se ela for oferecida de forma oral, né, ser reduzida a termo, mas, como falei, não existe uma forma específica para isso, né, para essa representação. E essa representação ela pode ser ofertada, né, perante a autoridade policial, a órgão do Ministério Público ou ao juiz. Essas informações elas estão lá no artigo 39, né, vou até fazer a leitura dele, que ele dispõe essas informações que eu acabei de falar. É o seguinte: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, a órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Então, em resumo, é isso. A representação ela não requer, né, nenhuma forma especial. Agora, já partindo, né, para o final, para finalizar, vou falar um pouco sobre a possibilidade de retratação. A retratação ela ocorre quando essa possibilidade do ofendido voltar atrás no seu desejo de ver o delito apurado, né? Ou seja, ele se retratar da representação que foi oferecida. E, nesse caso, a regra é que é possível essa retratação até o oferecimento da denúncia pelo MP. E então, né, de acordo com o artigo 25 do CPP, essa representação ela vai ser irretratável depois de oferecida a denúncia. E para complementar, uma outra informação é que é possível ainda que haja a renúncia da retratação. O que é isso? É como se fosse a retratação da retratação, ou seja, uma nova representação depois do ofendido já ter se retratado. E isso é permitido desde que ele seja realizado, né, dentro do prazo decadencial de 6 meses, lá do artigo 38, né, a contada do conhecimento da autoria do fato. E, para fechar essa modalidade de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, essa retratação, ela sofre uma alteração na Lei Maria da Penha, né, na Lei 11.340, porque ela estabelece uma regra um pouco diferente, né? Então, no caso de crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, o procedimento de retratação ele sofre 2 alterações. Primeiro, porque a retratação ela pode ocorrer não até o oferecimento, mas até o recebimento da denúncia, né, que são momentos distintos, e ela também deve ser realizada necessariamente em uma audiência específica, né, destinada para isso, em que a vítima ela vai se retratar perante o juiz. Então, são esses 2 pontos, né? Essa renúncia, no caso, no âmbito, né, da Lei Maria da Penha, ela só vai ocorrer em uma audiência designada especialmente para essa finalidade, né? E antes, né, do recebimento da denúncia, né, que não se confunde com a regra geral que é o oferecimento da denúncia. E assim a gente finaliza ação penal pública condicionada à representação do ofendido e vamos para a segunda forma, né, de ação penal pública condicionada, sendo agora condicionada à requisição do ministro da Justiça. Eu passar aqui os slides, quase eu esqueço. Isso. Vamos lá. A natureza jurídica. Natureza jurídica também, a requisição do Ministério da Justiça também constitui uma condição de procedibilidade.
sendo, nesse caso, a manifestação formal, né, do ministro da Justiça. E é importante a gente saber que o termo requisição, ele denota, né, naturalmente um caráter de ordem. Só que, nesse caso, a requisição do ministro da Justiça ela não possui essa natureza de exigência, mas é apenas uma mera autorização. E fala-se também, né, nesse caso, nessa modalidade, em natureza política. Isso porque as hipóteses de cabimento dessa espécie de ação penal elas se caracterizam por envolver o direito do Estado e o interesse nacional, né? Então, envolve questões assim de ordem política. A titularidade também permanece sendo do Ministério Público, já que também é uma ação pública, né, na sua essência. E sobre as hipóteses de cabimento, são três hipóteses específicas em que cabe a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A primeira delas está disposta no artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do Código Penal, que é na hipótese de crime cometido por estrangeiro contra brasileiro em território estrangeiro, que é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. O segundo caso é no caso de crimes contra a honra praticados contra o presidente da República ou contra chefe do governo estrangeiro. Esse está disposto no artigo 141, inciso 1, 145, parágrafo único do Código Penal. E, por último, a terceira hipótese é no caso de crimes contra a segurança nacional, que constam lá na Lei 7.170, de 1983. Seguindo adiante, eu vou falar sobre algumas características bem relevantes dessa ação, que a primeira delas é que ela não se sujeita a prazo decadencial. Isso significa que o ministro da Justiça ele pode oferecer a requisição a qualquer tempo, desde que o delito ele não esteja prescrito ou com a sua punibilidade extinta, né? Em segundo lugar, a requisição ela é dirigida, né, ao chefe do Ministério Público, o que significa que ela vai ser dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, né, no âmbito estadual, e ao Procurador-Geral da República, quando na esfera federal. E da mesma forma, né, também, como eu já havia mencionado na modalidade anterior, o Ministério Público ele também não fica vinculado, ele não fica obrigado ao oferecimento da denúncia, né, já que ele vai analisar se existe, né, a justa causa, né, se existem elementos de convicção suficientes para a propositura da ação. E, na verdade, isso até representaria, né, essa imposição ao Ministério Público em ter que oferecer, em ficar obrigado ao oferecimento da denúncia, na verdade, ele representaria até uma violação ao princípio constitucional da independência funcional do MP. E, para finalizar também, em relação à retratação, né, que eu também já havia mencionado. Nesse caso, né, nessa ação, não existe um posicionamento pacífico na doutrina em relação à possibilidade de retratação. Na verdade, a corrente majoritária ela entende que não é possível a retratação, mas ainda assim é um objeto de divergência doutrinária, então não há um posicionamento definido acerca disso. Então, finalizando, né, a ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, agora eu vou falar brevemente sobre a ação penal de iniciativa privada, né, os princípios. Em síntese, né, na ação penal de iniciativa privada, o Estado ele transfere sua legitimidade para o ofendido para que ele proponha, né, ação penal. Então, na verdade, o direito de punir ele permanece, ele continua sendo do Estado. Na verdade, o que é transferido é essa legitimidade para o oferecimento da ação penal. E em relação aos princípios, né? Os princípios que regem. Como já foi visto, né? Os princípios principais, né, que regem a ação penal pública são a divisibilidade, a indisponibilidade e a obrigatoriedade. Então, na ação penal privada, a gente vai ver que existe um contraponto
a isso, né? No lugar da obrigatoriedade existe a oportunidade ou conveniência, no lugar da divisibilidade, a indivisibilidade, e no lugar da indisponibilidade, a disponibilidade. Olá, professora. Olá a todos. Eu vou seguir agora com a nossa apresentação. Vou falar um pouco sobre a ação penal privada, propriamente dita, e a ação penal privada personalíssima. Bom, como a gente tinha visto anteriormente com os nossos colegas, sobre a ação penal pública, existe dentro da ação penal pública o direito do Estado, né, de punir, o ius puniendi, e também o direito do Estado de processar, o ius procedente. Os dois, ambos ficam ao poder do Estado. Nesse caso, na ação penal privada, existe o fenômeno da substituição processual, em que o Estado ele vai transferir a legitimidade para que o indivíduo possa, o ofendido, ele possa propor essa ação penal privada. Então, nesse caso, existe uma legitimação extraordinária, em que o Estado ele vai continuar com o ius puniendi, né? Ele vai continuar com o direito de punir, porém o ius procedente, o direito de processar, vai se transferir ao particular, que é o principal interessado nessa persecução penal. Tudo bem? Então, nesse caso, o que dá início a essa ação penal privada? Bom, a peça inicial acusatória da ação penal privada é a queixa-crime. E ela é completamente disponível à vítima, como a gente viu na parte dos fundamentos, não, tipo, dos princípios. E o que significa, na prática, isso? Significa que, pela disponibilidade, a vítima pode desistir da ação se assim desejar. O diferentemente da denúncia, por exemplo, que é a peça inicial acusatória que dá início, né, à ação penal pública, em que, se oferecida a denúncia, a vítima não pode mais desistir da ação. Bom, a queixa-crime, em relação aos requisitos, ela é igual à denúncia. Ou seja, os mesmos requisitos que precisam ter para a denúncia, para que ela possa ser proposta, são os mesmos para a queixa-crime. E esses requisitos eles estão dispostos no artigo 41, dos quais são, né, artigo 41 do Código de Processo Penal, dos quais são a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, deve conter isso, né? A qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, todos esses requisitos precisam estar na denúncia para poder ser, como é que se diz? Admitida, né? E caso, por exemplo, não tenha um desses requisitos, aí a gente vai ver no artigo 395, também do Código de Processo Penal, que fala sobre a rejeição da peça inicial acusatória. E aí também são semelhantes, são as mesmas hipóteses que tem de rejeição, tanto para denúncia quanto para queixa-crime. A primeira hipótese é se for manifestamente inepta. E aí que entra a questão da ausência desses requisitos obrigatórios que a gente falou no 41. Além disso, a gente também tem a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou, por exemplo, se faltar justa causa para o exercício da ação penal. Em todas essas hipóteses, o juiz vai proferir uma decisão rejeitando essa peça inicial. Bom, em relação à titularidade, como a gente viu, o ofendido é o principal interessado nessa persecução penal e ele será o titular da ação. E ele é chamado de querelante. E aquele que é o suposto autor do crime, enfim, que é designado enquanto autor do crime, ou autores, né, é chamado de querelado. Sendo que, por exemplo, existe uma situação, né, que ocorre, que a gente chama de sucessão processual, disposta no artigo 31 do CPP, que fala justamente isso, bem claro, né, que essa sucessão processual só pode ocorrer em ações penais privadas propriamente ditas, né, as genéricas, que é o caso de, por exemplo, se o ofendido vier a falecer ou se ficar ausente por decisão judicial, desculpe, existe o direito, a lei garante o direito, né, de propositura ou de prosseguimento caso a ação já esteja em curso da queixa-crime, né? E existe o direito de prosseguimento passado ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso é chamado de sucessão processual. Cabe lembrar, né, que isso só ocorre na ação penal privada propriamente dita. A gente vai ver mais à frente que na personalíssima isso não ocorre. E também existe uma outra situação disposta no artigo 36 do CPP, que é quando existe mais de uma pessoa que tem o direito de fazer a queixa, né? Se comparecer mais de uma pessoa, um direito de fazer a queixa. Então, o artigo 36 diz que, se ocorrer isso, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente seguirá a ordem do 31. Então, seria cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Porém, isso é para
propositura da queixa-crime. No caso de oferecimento da queixa-crime, né? No caso de prosseguimento da ação, aí pode ser qualquer um deles, enfim, não tem essa ordem específica. Caso, por exemplo, o querelante desista da ação ou abandone, por exemplo. Em relação ao prazo, ele é um prazo de caráter decadencial, ele está disposto no artigo 38 do CPP e também no artigo 103 e 107, inciso 4º do Código Penal. É um prazo decadencial de 6 meses, né? E o prazo começa a fluir a partir do momento em que o ofendido vier a saber quem foi o autor do delito ou quem foram os autores do delito. E por ser um prazo decadencial, ele não pode ser suspenso, não pode ser interrompido e nem prorrogado. Bom, uma outra situação que isso, inclusive, apareceu durante o meu estudo em relação à ação penal privada, foi uma consideração do Aury Lopes Júnior, professor Aury Lopes Júnior, na doutrina dele em relação a menores incapazes perante a súmula 594 do STF. Primeiramente, né, cabe ressaltar, isso é uma questão óbvia, né, que menores incapazes, mentalmente enfermos, eles não possuem a capacidade postulatória, então eles não podem fazer queixa-crime, né, não podem oferecer queixa-crime. Então, diante do artigo 33 do CPP, quem caberá realizar essa queixa-crime será o representante legal, né, devidamente representado por advogado, como a gente vai ver, porque é necessário, né, para fazer a queixa-crime estar representado por um advogado regularmente inscrito no OAB, ou se ele for habilitado, ele mesmo pode o fazer. Caso, por exemplo, exista um conflito de interesses entre o menor ou mentalmente enfermo, incapaz, e o seu representante legal, o juiz ele deverá, como é que se diz? Nomear um curador para essa pessoa, né, para esse menor, sendo que ele não vai estar obrigado a avisar a queixa-crime, porque ela não é obrigatória. Então, ele tem que, na verdade, ponderar a conveniência e a oportunidade para o menor em propor essa queixa-crime. E aí, ele traz, né, o Aury Lopes Júnior, ele traz essa problemática acerca dos menores incapazes diante da súmula 594. A súmula em si do STF, né, a súmula em si diz o seguinte, que os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou pelo seu representante legal. Então, existem duas correntes acerca disso que falam, desculpa, passei sem querer, que falam um pouco acerca do prazo, né? Como que flui esse prazo para menores incapazes, porque, em princípio, isso é uma regra, né? Não flui prazo decadencial enquanto a pessoa for incapaz. Então, digamos que, por exemplo, a primeira corrente, né? Só vai começar a fluir o prazo quando ele cessar a menoridade, quando ele se tornar maior de idade, então, a partir dos 18 anos, começaria a fluir o prazo de 6 meses decadencial, e caso ele não ofereça a queixa, o prazo seria, né, decadencial. Acabou. E isso independe, né? A primeira corrente diz que independe do fato do representante legal ter conhecimento ou não do ocorrido. Já a segunda... desculpe. A primeira, cabe lembrar, né, que ele entende, né, a primeira corrente entende que seriam 2 direitos com 2 titulares. E no caso da segunda corrente, entende-se que é um direito único, mas com 2 titulares. Então, seriam, assim, 2 hipóteses. Existe a possibilidade como é que se diz? Do representante legal saber, ter conhecimento, e aí sim vai fluir um prazo, mesmo que exista um menor e tudo mais, vai fluir o prazo, porque o representante legal tinha conhecimento e ele tem a capacidade, né, de postular em nome do menor, então ele tinha conhecimento, vai fluir o prazo de 6 meses, ou no caso dele não saber, aí se ele não souber, né, se ele não tiver conhecimento, esse prazo só vai começar a fluir, mesma coisa da primeira corrente, só vai começar a fluir a partir dos 18 anos. Então, a principal diferença da primeira e da segunda corrente é que a primeira entende que, independentemente do representante legal saber do ocorrido, tomar conhecimento do fato, o prazo só vai começar a fluir a partir dos 18 anos, em caso de menor, né, ou quando cessar a incapacidade. E no caso da segunda corrente, depende se o representante legal tinha conhecimento ou não. Se ele não tinha, acontece a mesma coisa da primeira situação, só começa a fluir a partir dos 18 anos, ou quando cessar a incapacidade, o prazo de 6 meses. E caso ele não saiba, caso ele saiba, vai fluir o prazo para ele, independente dele ser menor ou não, ou incapaz.
Outra questão que cabe a gente ressaltar é em relação à necessidade da capacidade postulatória, que está disposta no artigo 44. Como eu falei, você não pode propor ação sem estar, o querelante não pode propor a queixa-crime sem estar acompanhado de um advogado, representado por um advogado devidamente inscrito na OAB. Então, o que ocorre? Como diz o artigo 44, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Então, ela precisa estar acompanhada de procuração. Procuração, né? Com um mandado que esteja com todas essas informações no nome, menção do fato criminoso. E digamos que, por exemplo, existe uma falta de procuração com esses poderes especiais. Então, existe sim a possibilidade dessa falta ser suprida com o prazo decadencial de 6 meses. Então, até o prazo decadencial de 6 meses, existe a possibilidade desse suprimento. Uma outra questão também que cabe a gente mencionar é em relação à perempção. A perempção ela consiste na extinção da punibilidade pela inércia do querelante. Então, digamos que ele é uma questão de não manifestação mesmo. Aí tem algumas hipóteses que estão dispostas no artigo 60, mas cabe lembrar, no artigo 60 do CPP, né? Cabe lembrar que ela só pode ocorrer em ações penais privadas e que apenas após o oferecimento da queixa. E no caso da ação penal subsidiária da pública, que vai falar mais à frente nosso amigo Bernardo, ela não pode ocorrer a perempção, porque uma vez que existe a inércia do querelante, a ação ela vai retornar ao Ministério Público, que é o titular da ação, né? Tem aquela coisa toda que vai ser mais explicada à frente. Então, o que diz o artigo 60? Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á peremptação penal, inciso 1º, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, durante 30 dias seguidos, ele não der andamento ao processo, considerar-se-á, né, peremptação. Quando o falecido requerente, o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado no disposto do artigo 36. Então, é aquela questão lembrando que essa situação só vale para ação penal propriamente dita, porque na personalíssima não tem situação processual. Então, no caso, por exemplo, do artigo 31, caso, por exemplo, existe o falecimento, dentro dos 60 dias, tem que alguém, né, dar prosseguimento à ação. Aí, no caso, seria o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, como a gente viu anteriormente. Inciso 3º, quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, a que deve estar presente ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. E, por fim, no inciso 4º, quando sendo querelante pessoa jurídica, é de se extinguir sem deixar sucessor. Então, são essas as hipóteses que podem levar à perempção, né? Levar a ação a se tornar perempta. Bom, a gente vai falar então agora mais ou menos um conceito assim, né, geral do que se trata, né, a ação penal privada propriamente dita. Ele está disposto no artigo 30 do CPP e diz que ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. Então, basicamente, a ação penal privada propriamente dita é uma ação penal genérica. Ela abriga geralmente todas as ações, em geral, né? Porque a ação personalíssima ela é um caso específico dentro dessa situação. E aí, nesse caso, nós temos alguns tipos de crime, por exemplo, a calúnia, a difamação, a injúria, a violação de direito autoral, introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. Isso vai estar disposto no Código Penal, né? Geralmente fica, né, escrito, se protegerá mediante queixa. Você sabe que se procede mediante queixa, é ação penal privada, devendo ser ajuizada, né, feita, proposta pelo ofendido ou naquelas situações, né, representante legal, enfim. Em relação à ação penal privada personalíssima, é uma ação de iniciativa privada, obviamente, como a gente falou, mas é mais do que isso, ela é restrita à iniciativa pessoal da vítima. Então, somente a vítima pode proceder com a ação.
Então, lembrando, né, que não existe a possibilidade de sucessão processual nesse caso, não existe essa possibilidade, e caso o ofendido faleça, né, o agente ele vai ter a sua punibilidade distinta, aquele que supostamente, né, cometeu o crime, ou depois de provado que cometeu o crime, vai ter sua punibilidade distinta, é um dos casos de extinção da punibilidade. Única situação em que ocorre atualmente, né, depois da revogação do delito de adultério, que era o 240 do Código Penal, pela Lei 11.100, eu só vou confirmar aqui, 11.106 de 2005, agora só existe um delito de iniciativa personalíssima, que é esse, o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, que está previsto no artigo 236 do Código Penal. O que diz esse crime? Basicamente, é contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja de casamento anterior. Aí, nesse crime, né, existe um prazo especial para a propositura, né, da queixa-crime, que ainda é o prazo decadencial de 6 meses, mas o que muda é quando que começa a fluir o prazo. Em geral, começa a fluir a partir do momento em que você sabe quem é o autor do crime. Só que, nesse caso, a partir do parágrafo único, a gente extrai que ele começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença, que por erro ou impedimento anule o casamento. Então, nesse caso, não opera a sucessão, né, como a gente falou. E, por exemplo, se o cônjuge ele enganado for menor de 18 anos, a queixa ela só vai poder ser prestada após cessada a menoridade, como a gente falou. Isso porque, por exemplo, pode-se pensar, né, mas o casamento não gera emancipação? Não, mas a emancipação do casamento ela não gera efeitos para o processo penal. Então, nem para tornar, por exemplo, a pessoa inimputável, nem para otorgar capacidade para exercer a ação penal. Bom, uma outra questão que eu gostaria de mencionar, que também eu estou extraído da doutrina do Aurélio Lopes Júnior, é em relação ao aditamento em ação penal privada. Em princípio, né, o que significa aditar? Significa acrescentar, emendar, complementar fatos, sujeitos, circunstâncias novas que não faziam parte da peça inicial acusatória e que, obviamente, devem obedecer ao devido processo legal, né, o formal, né, a forma como é. Em relação ao aditamento à queixa-crime, por exemplo, realizada pelo Ministério Público, a gente tem o disposto no artigo 45 do Código de Processo Penal, que diz que a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Inicialmente, quando a gente lê o disposto no artigo 45, né, dá a entender que o Ministério Público ele tem uma ampla legitimidade para aditar a queixa-crime. Só que, na realidade, o que acontece? Ele não tem essa legitimidade que a gente chama de legitimatio ad causa. Então, obviamente, ele não tem legitimidade para incluir coautores, para partícipes ou outros fatos da ação de iniciativa privada. Então, ele só tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de aditamento impróprio, que é incluir circunstâncias de tempo, de lugar, modus operandi, que está disposto, por exemplo, no artigo 46, parágrafo 2º do CPP. E ele tem o prazo de 3 dias para realizar isso. Bom, basicamente, né, vou tentar fazer assim muito brevemente o que seria exatamente o aditamento próprio ou impróprio, né? O próprio, ele na realidade, ele acrescenta os fatos ele dá novas informações, né? Então pode ser, por exemplo, o real, que é quando você acrescenta novos fatos, quando você quer acrescentar novos fatos, e o próprio pessoal, que é quando você quer acrescentar novos sujeitos. Entendeu? E aí, nesse caso, são fatos ou situações ou pessoas, né, que o querelante ele não sabia, não era desconhecida quando do oferecimento dessa queixa-crime. E o impróprio, ele corrige falhas, né, na denúncia, ratificando alguns dados, de repente um erro de data, que você se confundiu, um horário, enfim. No caso, não cabe adiamento próprio real, então, na realidade, o querelante ele vai ter que ingressar com uma nova queixa-crime, caso ele lembre de uma outra pessoa que estava participando. Não, desculpa, o real não. Falei merda. Eu vou ter que... Então, no caso, não cabe aditamento próprio real. O que o querelante vai ter que fazer caso ele lembre-se de um novo fato, enfim,
ele vai ter que ingressar com uma nova queixa-crime. E no caso do aditamento próprio pessoal, pode ser o caso, por exemplo, da renúncia tácita, que está disposto no artigo 49 do CPP, que diz o seguinte: a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Então, pode ocorrer também a renúncia tácita. E se ele não tinha conhecimento de outras pessoas, ele vai ter que também ajuizar uma nova queixa-crime, tomando cuidado também com o prazo, né? Lembrando que tem aquele prazo decadencial de 6 meses, disposto no artigo 38, que pode ser ou não reunida por força de conexão ou continência, porque seriam, em teoria, duas ações diferentes, né? Seriam, em teoria, não, são duas ações diferentes. Aí, nesse caso, a gente só consegue realizar o aditamento impróprio, é só cabível o aditamento impróprio para permanecer na mesma ação. Ou seja, a mera correção de descrição de fatos, datas, lugar e tudo mais. E aí se aplica a mesma situação perante o artigo 46, parágrafo 2º do CPP, em que tem o prazo de 3 dias e só cabe o aditamento impróprio, em que ele vai alterar pequenas coisas e tudo mais. Bom, então basicamente é isso, né? A gente falou mais ou menos assim por alto. É claro que nossos colegas vão falar um pouco mais à frente, mas a minha parte é essa. Agradeço a atenção e vamos seguir com a apresentação dos outros. Olá a todos e todas. Bem, encerrando nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho agora sobre a ação penal privada subsidiária da pública. E para essa apresentação, eu me baseei nessas 3 obras, a primeira na versão impressa e as últimas 2 na versão digital. Então, se alguém tiver interesse nessas versões digitais, só falar que eu posso disponibilizar para a turma sem problemas. Bem, introduzindo a questão, né, eu vou falar da ação penal privada subsidiária da pública, também chamada de ação penal acidentalmente privada ou supletiva. E eu, pessoalmente, né, quis falar sobre esse assunto porque eu acho uma forma importante de fiscalização do exercício da ação penal pública pelo Ministério Público, apesar de ter um uso muito raro, né, muito residual no nosso cotidiano. Porque eu vejo como uma forma materializada, né, da pessoa perseguir a justiça, né, ou a mesma vingança, de forma que ela não dependa exclusivamente da ação estatal, né, que pode vir a ser falha. Então, eu acredito que seja um estudo importante da gente ter à disposição no nosso ordenamento. Só a base legal vem da própria Constituição Federal, no artigo 5º. A gente pode dizer que o direito à ação privada subsidiária da pública é um direito fundamental. E também consta no Código Penal e no Código de Processo Penal sua previsão. Inicialmente eu estou trazendo só os 2 primeiros artigos, porque o último fala mais da atuação do Ministério Público nesse tipo de ação. E isso eu vou falar mais para frente. Mas estão aí os artigos para vocês acompanharem. Bem, eu trouxe uma definição, porque eu acredito importante, né, definições para a gente ter um ponto de partida. E de Lima, na obra dele, ele define a ação penal privada subsidiária da pública como um instrumento útil à disposição para controlar abuso de estado de acusação quando houver demora excessiva para dar início à ação penal. O ofendido passa, então, a deter legitimidade de causa supletiva para o exercício da ação se o Ministério Público permanecer inerte, ou seja, se o órgão ministerial não oferecer denúncia, não requisitar diligência, não requerer arquivamento ou declinação de competência, nem tampouco suscitar conflito de competência, ou seja, se o Ministério Público não fizer absolutamente nada para perseguir, né, penalmente o autor de um crime, né, e lesando, de certa forma, o ofendido. Eu trouxe aqui uma crítica ao Instituto, que eu achei interessante. Dirceu de Mello compreende ele como uma expediente de indébita intervenção particular em assuntos da alçada pública. Então, para esse autor, ele acredita que não deveria existir essa possibilidade no nosso ordenamento. E esse controle, né, que é necessário da ação pública seria feito pelo próprio Ministério Público, ou seja, um membro do Ministério Público vendo que outro não está atuando conforme, está sendo inerte, oferece denúncia no lugar e esse que foi inerte sofreria sanções administrativas até mesmo penais. Né? É uma forma interessante de ver o Instituto, né, como algo
uma intervenção particular em assuntos públicos, ele dá uma solução para ainda assim haver essa fiscalização. Porém, eu acredito que mesmo que se fosse dessa forma, não teria muito êxito, né? Porque muito dificilmente um promotor colocaria um colega promotor numa situação meio delicada, né? Então, mas enfim, é a visão dele. E o que a gente pode entender como inércia, né? O STF tem uma interpretação bem estrita do que pode ser considerado inércia, né? Para o STF, movimentações inúteis, ilegais ou destinadas ao não ajuizamento proposital da ação penal pode ser considerado inércia. Porém, o arquivamento, né, dos autos de inquérito policial não é considerado inércia. Ou seja, o Ministério Público atuou dizendo que aquele inquérito policial tem que ser arquivado e, por isso não pode ser considerado inércia. Porém, todas as movimentações inúteis ou ilegais ou destinadas propositalmente a não ajuizamento pode sim ser considerado inércia. E a gente só pode, né, falar de ação penal privada subsidiária da pública se a infração penal, né, ou um crime contar com um ofendido determinado, ou seja, uma pessoa física ou jurídica capaz de oferecer a respectiva queixa-crime subsidiária. Portanto, em crimes de perigo, né, de perigo abstrato, que você não consegue determinar exatamente quem foi a pessoa ofendida, física ou jurídica, não são aplicáveis esse instituto, né? Trago exemplos, por exemplo, porte ilegal de armas, tráfico de drogas, enfim. São crimes que não se dá para determinar quem foi a pessoa ofendida, e sim a totalidade, né, a sociedade, ou, enfim, a saúde pública, enfim. Porém, há duas hipóteses, por conta de expressa previsão legal, que também são legitimados para oferecer a queixa-crime subsidiária pessoas jurídicas ou entes não ligados diretamente à figura do ofendido, né? No primeiro exemplo, temos os crimes e contravenções penais que envolvam relações de consumo, em que também são legitimados para oferecer a queixa-crime subsidiária, além da pessoa do ofendido, entidades e órgãos da administração pública que têm por interesse, que têm por destinação defesa dos interesses do consumidor. Então, esse é um caso de legitimidade complementar. Trago aqui os artigos do Código de Defesa do Consumidor. E a segunda hipótese seria para os crimes falimentares, em que também são legitimados para oferecer queixa-crime subsidiária o credor habilitado ou o administrador judicial, além da figura do ofendido pelo crime falimentar. Então, também trago aqui a legislação para vocês acompanharem. Tudo bem? Bem, vamos lá. Já dei spoiler, né? A peça inaugural se chama queixa-crime subsidiária ou substitutiva, e nessa ação não há pagamento de custas ou demais despesas processuais, né, por parte do ofendido, que ingressa a ação. Ele tem um prazo decadencial de 6 meses, contados do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia do Ministério Público para oferecer essa queixa-crime subsidiária. Porém, essa decadência é imprópria. Por quê? Não produz a extinção de punibilidade. Ou seja, o Ministério Público pode continuar a propor a ação penal pública desde que não tenha superado a prescrição ou qualquer outra causa de extinção de punibilidade. Então, essa decadência atinge apenas a figura do ofendido, que vai deixar de poder propor esse tipo de ação, mas o Ministério Público pode continuar atuando desde que se opere prescrição ou qualquer outra causa extintiva de punibilidade. Trago aqui também a legislação, né, em relação à decadência. E qual seria a parte, né, qual seria o papel do Ministério Público nesse tipo de ação? Né? A atuação do MP é tido como interveniente adesivo obrigatório, ou seja, ele é parte adjunta do processo. Ele tem que intervir em todos os termos do processo sob pena de nulidade. Tá bem? É o que diz no Código de Processo Penal, no artigo 564, 3D, que eu trago aqui para vocês acompanharem, não precisarem buscar por fora. E uma coisa que é importante destacar é que a inércia do Ministério Público, ela não transforma a natureza de ação. Ou seja, a ação, por essência, continua pública.
ela só foi iniciada pelo particular, pelo ofendido, né? E então ela continua sendo regida pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. E por essa razão, né, o artigo 105 do Código Penal deixa claro que não cabe perdão do ofendido nesse tipo de ação. Porque, como eu acabei de falar, a ação ainda está sujeita ao princípio da disponibilidade, por essência ser uma ação pública, né? E tá aí o artigo 105, né, que diz que nos crimes que somente se procede, né, o perdão do ofendido nos crimes que se procedem mediante queixa, e não queixa-crime subsidiária, que é o caso da ação penal privada e subsidiária da pública. E quais seriam, né, as atribuições do parquê do Ministério Público nessa ação? A primeira seria opinar pela rejeição da queixa-crime subsidiária, caso ele conclua uma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, que seria a inépcia da peça, a ausência de condição de ação ou de justa causa, né? E isso por si só, né, já invalidaria aquele pensamento daquele autor que eu trouxe, daquela crítica, porque aqui o Ministério Público já tutelaria, né, o coletivo ao dizer que, o interesse coletivo ao dizer que não irei rejeitar essa queixa-crime subsidiária porque falta esses pressupostos. Então não seria a vontade do particular se sobrepondo sobre o interesse público, né? Porém, não sei se é uma divergência doutrinária, porque no outro autor que eu também pesquisei, ele diz que, tá, tudo bem, o MP pode rejeitar a queixa-crime subsidiária desde que fundamente que não foi inerte e que, ao mesmo tempo, ofereça denúncia substitutiva, ou seja, trocaria 6 por meia dúzia, né? E, enfim, gostaria que o professor comentasse, né, se ele tivesse algum comentário, se isso realmente é uma discussão doutrinária ou se já tem um posicionamento a respeito, porque eu achei interessante, né, a forma como dois autores abordam a mesma questão. E, enfim, acredito meio que seja uma divergência doutrinária, né, que tem autores que acreditam que o Ministério Público pode rejeitar a queixa-crime e outros acreditam que não, né, que ele tem que atuar como parte do processo, uma vez que já foi instaurada a queixa-crime subsidiária. Uma outra atribuição do Ministério Público seria aditar a queixa-crime, ou seja, diferentemente das ações penais privadas, em que o Ministério Público, em essência, ele só pode aditar aspectos formais da queixa-crime, né? Aqui ele pode, além de corrigir aspectos formais, ele pode também adicionar aspectos materiais na peça, ou seja, ele pode incluir novos fatos delituosos, ele pode adicionar coautores, pode adicionar partícipes, ou seja, de fato alterar, aditar a queixa-crime, né? Então essa seria a primeira diferença, né, entre uma ação penal privada subsidiária da pública das outras espécies de ação penal privada. Como já foi dito, né, uma outra atribuição do Ministério Público seria intervir em todos os termos do processo, fornecendo elementos de prova, interpondo recurso, e é exatamente isso que diz o artigo 29 do Código de Processo Penal, né, que eu citei lá na frente, mas estou trazendo agora porque ele basicamente diz como o Ministério Público tem que atuar nesse tipo de ação, né, no decorrer do curso dessa ação. Então tá aí o artigo para vocês acompanharem e não precisarem procurar por fora. E, por fim, né, é a atribuição do Ministério Público nesse tipo de ação, verificando inércia ou negligência do querelante, né, quem iniciou a ação, o Ministério Público ele deve substituí-lo e retomar o processo. Ou seja, nesse tipo de ação, diferentemente dos outros tipos de ação penal privada, não se aplica o estudo da perempção, porque, como já foi dito, né, é uma ação penal em sua essência pública, e que, portanto, não há disponibilidade do ofendido de perdoar ou abandonar o processo em seu curso, né, em favor ou, enfim, em piedade do acusado. E que é exatamente o que diz o artigo 60 do Código de Processo Penal, que eu trouxe aí para vocês acompanharem. Tá bem? E com isso a gente conclui nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma sugestão para fazer, por favor, fiquem à vontade para fazer. Estamos aqui para somar. E muito obrigado pela atenção de todos.